Então vamos lá, pessoal, o segundo bloco da nossa aula de hoje. Então a proposta inaugural, como eu bem mencionei, é fazer o estudo do artigo 218C segundo um caso concreto. Então relembrei alguns aspectos do ECA, introduzi basicamente o artigo 218C no primeiro bloco e relembrei premissas do artigo 217A, caput parágrafo 1º, questão do estupro de vulnerável, e trouxe ali modalidades ou conjecturas da jurisprudência, na forma que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ressaltou que a embriaguez ali, para fazer incidir o artigo 217A, parágrafo 1º, quer dizer, para fazer incidir a responsabilidade penal pelo estupro de vulnerável, a embriaguez ela deve ser completa, de forma que a vítima ela não consiga ali exprimir a sua vontade, tá? Beleza? Ou oferecer resistência. Então, nesse caso, para a gente fazer o estudo do artigo 218C, nada mais nós precisamos, do que entender qual foi o verbete trazido pelo legislador ao tipificar, a divulgação de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Então vamos lá, cena de estupro de vulnerável, cena de sexo ou de pornografia. Perceba que a divulgação ela é um delito autônomo ao delito de estupro. Então nós temos que já começar a ter uma atenção. Ora, e se o agente ele estuprou, e ele divulgou, ele produziu o material, então começa a raciocinar nesse sentido um possível concurso de crimes aí, tá? Não no outro aspecto, a gente tem que entender que o delito ele se consuma independentemente da visualização de terceira pessoa. Vamos imaginar, vamos fazer a leitura aqui do que traz lá o artigo 218C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação em massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que se faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Veja-se que a vítima maior e capaz, ela pode consentir a divulgação de cena de sexo, de cena de nudez e de cena de pornografia. A vítima maior e capaz pode consentir a divulgação de cena de sexo, de cena de nudez ou de cena de pornografia, tá? Porque o próprio dispositivo, ele faz ali uma acepção ao final de que se houver o consentimento da vítima maior e capaz, é por isso que nós vamos começar a linkar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, se houver ali o consentimento da vítima e o maior e capaz, tão somente da divulgação de uma cena de sexo, de uma cena de nudez ou de uma cena de pornografia, nesse caso não há responsabilidade penal, ao menos no que tange ao artigo 218C. Temos aqui que a reclusão, a pena é reclusão, então admite regime inicialmente fechado de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Veja-se que reclusão de 1 a 5 anos, o raciocínio de infração penal de médio potencial ofensivo é idêntico ao tratado no artigo 215-A. Então, ele é uma infração penal de médio potencial ofensivo? Sim, porque a pena máxima supera o liame de 2 anos e, portanto, não há que se falar em competência do juizado especial. E ainda, a pena mínima, ela não supera 1 ano. Então, se a pena mínima não supera 1 ano, há admissão, há a possibilidade do artigo 89 da suspensão condicional do processo, a possibilidade de aplicação do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Temos aqui no parágrafo 1º uma causa de aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima
ou com o fim de vingança ou humilhação. Então veja que são três premissas. São três premissas. Na causa de aumento de pena do parágrafo 1º do artigo 218-C, são três premissas. Primeira delas, o agente tenha tido relacionamento o quê? Afetivo anterior. Tá lá, mantido relação íntima de afeto. Afeto presume um relacionamento, tá? Afeto presume um relacionamento interpartes. Então, é a primeira premissa de incidência do parágrafo 1º. Segunda premissa, com a finalidade de vingança. Então, o agente divulga o material com o dolo específico de vingança. E, por fim, com o dolo específico de humilhação. Nós vamos trabalhar isso em exemplos. Exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com adoção de recursos que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Então veja-se que a vítima, para consentir à divulgação, mesmo que de cunho jornalístico, intelectual, literário, científico, essa vítima necessariamente precisa ter mais de 18 anos. Faz constar que os representantes legais não podem consentir pela vítima. Os representantes legais, caso a vítima seja menor de 18 anos, não podem consentir acerca da divulgação jornalística, acerca da divulgação literária, acerca da divulgação científica, na forma prevista pela excludente de licitude, ao parágrafo 2º do artigo 218-C. Perfeito? Apenas a vítima, a partir do momento que completar a maioridade, pode consentir. Apenas a vítima, a partir do momento que ela completar a maioridade, ela pode consentir. E aí agora a gente parte para o nosso problema, que visa não trabalhar todos os elementos de polêmica envolvendo o artigo 218-C, mas trabalhar uma grande parte delas. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui o arquivo. Vamos lá. A Lei 13.718 de 2018 trouxe relevantes alterações nos crimes contra a dignidade sexual, sendo uma delas a inclusão do crime de divulgação de cena de estupro ou de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou pornografia, beleza? Então ali o elaborador da questão, eu troquei aqui só os nomes, né? Pode ter atenção, pode fazer uma leitura apurada disso aí. Inclusive vou disponibilizar essa aula também aos alunos do 9º período, porque isso não vai cair em prova, isso vai despencar em prova, tá? Isso vai despencar em prova e ainda, principalmente na prova da OAB, na prova da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Então vamos lá. Imaginemos que Wolverine, maior e capaz, ele já te dá a percepção de que o Wolverine é maior e capaz, obrigue Vampira, adolescente que conta com 16 anos, mediante violência, a praticar com ele sexo oral. Então, num primeiro momento, temos que Wolverine, ele obriga Vampira, tá? Mediante violência, a praticar com ele sexo oral. Veja-se que a vítima, a Vampira, ela tem 16 anos de idade. Tá? Na forma lá do artigo 213, temos que fazer aqui um retrospecto lá do que prevê o crime de estupro, porque obviamente temos ali as elementares do estupro, porque houve ali um constrangimento, ou seja, o agente obrigou que essa adolescente tivesse com ele ato libidinoso, e isso foi feito mediante violência, mediante grave ameaça. Então está ali previsto, está ali esboçado todas as elementares do artigo 213, tá? Bem, lá no parágrafo 1º,
nós temos aí uma qualificadora, tá? Nós temos uma qualificadora do crime de estupro. Vejamos, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14, a reclusão é de 8 a 12 anos. Então a gente sai da previsão do caput de 6 a 10 e vai para uma reclusão de 8 a 12. Qual que é o nome disso? Qualificadora. Nós já aprendemos que a qualificadora ela traz um preceito secundário diverso do caput de uma forma mais incisiva, de uma forma mais rigorosa, tá? E na verdade traz meios especiais de execução do delito ou ainda qualidades especiais dos agentes. No caso aqui, se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave, nós temos aqui um resultado do delito. E ainda, se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14, nós nada mais temos do que uma circunstância vinculada ali à pessoa da vítima, que seja a qualificadora do parágrafo 1º do artigo 213. Então, num primeiro momento, sem fugir muito do que nós já estudamos, não há mistério. Wolverine, meliante, malvadão, de cara, comete estupro qualificado. Wolverine comete estupro qualificado na forma do artigo 213, parágrafo 1º do Código Penal. Até aqui, absolutamente mistério nenhum. O meu conselho para vocês, façam sempre as questões em etapa, tá? Vocês têm que pegar, ler a questão como um todo e depois vir desenvolvendo ela em etapa, tá bem? E é o que nós vamos fazer aqui agora. Então, imaginemos que o Wolverine, né, maior e capaz, obrigue vampira, adolescente que conta com 16 anos, mediante violência, a prática de sexo oral. Nesse caso, nós já verificamos que Wolverine cometeu ali um crime de estupro qualificado, tá? Beleza? E as elementares foram observadas? Foram. Ele é agente maior e capaz? Sim. Ele obrigou a vampira, quer dizer, ele constrangeu ela? Sim. Ela é menor de 18 anos? Ela está entre 14 e 18 anos? Sim. Houve prática de violência? Sim. Acabou, né? Tá ali o ato libidinoso, finalidade essencial de satisfazer a lascívia, acabou estupro qualificado. Além da conduta apontada, o delinquente grava o ato e divulga-o a Ciclope. Peraí. Agora ferrou tudo, tá? Agora ferrou tudo. Wolverine não ficou satisfeito, não. Além dele ter cometido estupro qualificado, ele resolveu gravar o estupro qualificado. Vamos lá fazer a leitura de novo, tá? E ele grava o vídeo, tá? E ele oferece o vídeo, ele envia o vídeo para o Ciclope. Então ele tem duas condutas ali, tá? O Wolverine, ele grava o vídeo e além disso ele envia o vídeo para o Ciclope. Vamos lá no 218C, verificar se nós temos as elementares. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, enfim. Minha primeira pergunta. Na modalidade ali, produzir, nós não temos oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda. Primeira coisa. O Wolverine, ele produziu o vídeo envolvendo uma adolescente e ele divulgou esse vídeo ao Ciclope. Então, a princípio, nós teríamos aqui uma divulgação. Pausa a sua cabeça agora. Pausa a sua cabeça agora. Tá? Por que eu estou falando isso? Pausa a sua cabeça agora. É muito importante você entender agora por que nós somos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não estamos lidando aqui com estupro de vulnerável. Você sabe por que não é estupro de vulnerável? Porque a vampira, ela tinha mais de 14 anos. Tá? Então, se ela tem mais... Nós não estamos lidando com estupro de vulnerável aqui, aparentemente. Nós temos ali um estupro qualificado. Por quê? Porque, muito embora maior de 14 anos, ela era menor de 18. Tá? É a primeira percepção que você tem que ter. A segunda percepção que você tem que ter é que eu gritei para vocês
que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê os crimes cometidos contra a criança e o adolescente. E lá, nos artigos 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a previsão legal do quê? Da produção de material de cunho sexual envolvendo criança ou adolescente e ainda da divulgação de material sexual envolvendo criança ou adolescente. A norma especial, ela prevalece sobre a norma geral. Então aqui nós temos a princípio um estupro qualificado cometido por Wolverine. Nós temos também que enquadrar Wolverine na forma da produção de material sexual envolvendo criança e adolescente e nessa divulgação. Até agora, nas condutas de Wolverine, artigo 213, parágrafo 1º, artigos 240 e 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá no ECA, fazendo favor. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Artigo 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registro qualquer meio de cena explícito envolvendo criança ou adolescente. Criança pro ECA, todo e qualquer indivíduo com 12 anos incompletos, de 12 anos completos até 18 incompletos, adolescente. Vampira não era adolescente? Sim. Aqui nós estamos falando de produzir, tá? E aí lá no 241A, nós temos oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar. Então, na verdade, veja-se que Wolverine, até agora, ele amarga 3 delitos. O primeiro deles, estupro. Estupro qualificado, 203, parágrafo 1º. Por quê? Porque a vítima não era menor de 14 anos, mas muito embora maior de 14 anos, ela tinha menos que 18. Então, a partir de 14 anos, ela pode consentir o ato sexual. Eu não tenho que falar aí em estupro de vulnerável a princípio. Mas como ela tinha menor de 18, estupro qualificado. Estupro qualificado. Além disso, o que o meliante faz? Produz material sexual envolvendo adolescente. Olha a pegadinha do examinador. Ele queria que você julgasse tudo no 218C. Por isso que ele começa o enunciado falando que a lei 13.718 introduz vários crimes, inclusive do artigo 218C. Olha a maldade do legislador, do examinador. Tá? Olha a maldade do examinador. Então nós temos que ter muita atenção nisso, porque a lei especial ela prevalece sobre a geral, e nós vimos que o Estatuto da Criança e do Adolescente é norma protetiva à criança e ao adolescente. Bem? Então veja-se. Até agora, Wolverine, estupro qualificado, produção de material sexual envolvendo adolescente e, além disso, divulgação, disponibilização de material sexual envolvendo criança e adolescente. Até agora, 3 delitos. Veja-se que os 3 delitos, eles são autônomos. Por quê? Ele cometeu o estupro, ele produziu o vídeo e ele divulgou. Temos, então, aparentemente, que os 3 delitos vão ensejar a responsabilidade de Wolverine na forma do concurso material de crimes. Temos 3 condutas distintas. Estupro, uma conduta, constrangeu a praticar ato libidinoso mediante violência. Segunda conduta, produziu material de cunho sexual. Terceira conduta, disponibilizou esse material. Além da conduta apontada, o delinquente grava o ato e divulga-o a Ciclope. Ciclope que, incontinente, repassa o vídeo a Xavier. Ciclope que, incontinente, repassa o vídeo a Xavier. Veja-se lá o que dispõe o artigo 241A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.
temos ali reclusão de 3 a 6 anos. Temos ali reclusão de 3 a 6 anos. Veja que é crime mais grave que o artigo 218C. Deixa eu te falar. No tocante ao dispositivo, temos ali uma criança ou um adolescente envolvido? Sim. Ciclope praticou algum dos verbos nucleares ao teor do artigo 241A? Sim. O artigo 241A é norma especial face ao artigo 218C? Sim. Ciclope, então, incide novamente as iras do artigo 241A do ECA. Tá? Vamos voltar lá. Então, Ciclope, incontinente, repassa o vídeo a Xavier, tá? A Xavier. Xavier, ex-namorado de Vampira, encaminha o material. Xavier, ex-namorado de Vampira, encaminha o material a Apocalipse. Este que, por ter perdido, então veja, o Xavier, ele era ex-namorado de Vampira. Então, quer dizer, ele tinha uma relação íntima de afeto com o vampiro. Vamos lá novamente no artigo 218C. No artigo 218C do Código Penal, ver o que fala o parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Nova pegadinha. O artigo 218C, ele tem aplicabilidade, meu filho? Ele tem aplicabilidade, minha filha? Quando a vítima é maior de 18 anos. Se a vítima é menor de 18 anos, aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a vítima é menor de 18 anos, aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não confunda o disposto no artigo 217A com relação à idade de 14 anos com aquilo disposto no ECA. O artigo 218C do Código Penal, lembre disso, o artigo 218C, ele tem aplicabilidade, seja inclusive na modalidade do parágrafo 1º, quando a vítima, meu filho, ela é maior de 18 anos. Se a vítima é menor de 18 anos, esquece a idade de 14 anos. Se a vítima é menor de 18 anos, não se aplica o 218C, aplica-se o 240 ou 241A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nova pegadinha aqui. Muito embora ali o Apocalipse, né? Quem que namorou? Xavier, ex-namorado de Vampira. Xavier era namorado de Vampira. Mas muito embora Xavier fosse namorado de Vampira, tá? Veja que Vampira era pessoa o quê? Menor de 18 anos. Então, o que aplica não é o artigo 218C. O que se aplica é o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a norma especial prevalece sobre a geral. Xavier, ex-namorado de Vampira, encaminha o material a Apocalipse. Apocalipse que, por ter perdido o cargo de professor no Centro de Estudos Superiores Aprendiz para a mãe de Vampira, com dolo de se vingar da derrota, divulga o material no grupo de funcionários da faculdade. Peraí, outra pegadinha. Ele tinha o dolo ali de se vingar. Meu filho, não interessa. Se a vítima é menor de 18 anos, vai aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Tempestade, professora do César, assistiu o vídeo através da divulgação no grupo de funcionários da faculdade. Pergunta-se: a responsabilidade penal do envolvido? Se sim, por quais crimes? Meu filho, presta atenção aqui. A Tempestade, se ela só assistiu, ela não responde por delito nenhum. A conduta dela é atípica. Mas presta muita atenção aqui. Muita atenção. O simples fato do agente encaminhar, não interessa se ele produziu, não. Eu recebi um material envolvendo sexo, material de relação sexual que foi divulgado sem o consentimento da vítima. Se eu recebi, o simples fato de eu encaminhar ele a alguém configura o crime.
Nós temos aqui um delito formal, eu encaminhei, configurou, não interessa se alguém vai assistir esse vídeo não, meu filho. Interessa não. Presta atenção aqui, não interessa, escuta, não interessa se o destinatário do e-mail, se o destinatário da mensagem de WhatsApp visualizou o vídeo. O simples fato de encaminhar já faz o delito consumar. A visualização do vídeo é mero exaurimento. É mero exaurimento. Você entendeu isso? Veja-se que simplesmente assistir ao vídeo não caracteriza o delito. E olha a maldade, olha que vocês vão enfrentar em prova, hein? Vocês estão achando que não chega o concurso, vocês estão achando que não chega o OAB. Prova de concurso OAB é igual o Jason, entendeu? Vocês vão andando, correndo do concurso, correndo da prova, achando que ele nunca vai chegar. E ele vem andando devagarzinho, só te olhando, com a faquinha na mão. No final ele te espeta. Uma hora a prova chega, presta atenção aqui no que eu estou falando. Presta atenção aqui. Nesse caso, subexame aqui, o examinador fez de tudo para você cair na pegadinha e falar que a conduta dos agentes ali se enquadrariam ao teor do artigo 218C. Grava o que eu estou te falando. Do artigo 218C só aplica se a vítima é maior de 18 anos. Só aplica se a vítima é maior de 18 anos. Fechou? Tranquilo até aqui? Na próxima aula a gente volta falando mais disso, falando mais de polêmica, falando mais de crimes contra a dignidade sexual. Sempre assim, sempre com casos concretos, sempre com bastante discussão, porque eu não gosto que vocês saiam da minha aula para me esquecer, para lembrar de mim durante a semana inteira e no caso da próxima aula, durante o final de semana inteirinho. Um abraço.